Portugal nasceu oficialmente há 870 anos, em 1143. Desde os primeiros portugueses até aos que nasceram já este ano, terão passado cerca de 35 gerações, o que dá portugueses para todos os gostos. Alguns deram-nos a glória de descobrir novos mundos, explorando mares e oceanos. Isto depois de outros nos terem dado o próprio país e definido as fronteiras. Certos houve que, de tanto orgulho lusitano, deram dores de cabeça aos portugueses e o reino aos espanhóis. Por isso, outros tiveram de bater em nuestros hermanos, nem que fosse à passada. Mas hoje, felizmente, somos todos amiguinhos e até jogamos à bola juntos. Voltando ao passado, houve quem nos desse uma rainha que já estava morta, tal era o amor que ainda nutria por ela. Alguns portugueses criaram a moda de fugir para o Brasil, tendência que, aliás, teve vários seguidores mesmo nos nossos dias. Muitos lutaram pelo país com espadas e bestas, outros com canhões e espingardas. Alguns preferiram munir-se de uma pena ou de uma caneta para nos reinventar a língua portuguesa com toda a genialidade. Neste programa só falamos de portugueses que mudaram e muito o nosso país para o bem ou para o mal, mas a verdade é que alguma coisa todos fizeram pela história de Portugal. Ah, que maravilha! Isto é lindo! O Essa de Queiroz a rever os maias aqui no Grêmio Literário. Carlos não entendia de finanças, mas parecia-lhe que desse modo o país ia alegremente e lindamente para a bancarrota. Num galopezinho muito seguro e muito a direito, disse o Cohen sorrindo. Ah, sobre isso ninguém tem ilusões, meu caro senhor, nem os próprios ministros da Fazenda. A bancarrota é inevitável. Isto era o jantar no Hotel Central, em que eles comentam a situação do país no fim do século XIX. É uma análise muito útil e importante para nós, porque permite compreender melhor o processo de implantação da República. O primeiro cuidado que tem é varrer a monarquia que lhe representa o calote e, com ela, o crasso pessoal do constitucionalismo. E esta personagem é o João da Ega, que representa muito bem os espíritos revolucionários desse tempo. O Essa é genial a retratar a sociedade portuguesa. Sim, mas não é o único dessa época. Esta é a famosa geração de 70, mais conhecida pelo grupo do Cenáculo. Está aqui o Essa, o Ramalho Ortigão, Teófilo Braga, Guerra Junqueiro, José Fontana e o meu conterrâneo Antero de Cantal. Todos eles desiludidos com a grave decadência política, social e cultural que o país atravessa. Eles que se conheceram em Coimbra, na universidade. Sim, mas em 1871, eles organizam aqui em Lisboa as designadas Conferências do Casino Lisbonense, onde fazem uma profunda reflexão sobre os graves problemas do país. O mesmo é dizer que atacaram a ordem social e política vigente, certo? Foram de tal maneira inconvenientes que das 10 conferências previstas apenas realizaram 5. Pois, as outras 5 foram censuradas. Foram censuradas pelo primeiro-ministro Marquês de Ávila. Mas passados uns dias, Rafael Bordal Pinheiro criou uma 6ª conferência, desta feita uma conferência virtual. Como assim? Nesta banda desenhada, Rafael Bordal Pinheiro assume o papel do congressista e resume muito bem o espírito das conferências, aquilo que foi dito e aquilo que foi censurado. Senhores, esta é a purulenta e burguesa fisionomia do país. Esta é a sua católica e monárquica situação. Finanças, povo, nobreza, clero, moral, ensino, governo. Tudo está Lázaro, sujo, corruptíssimo. Nós tivemos uma visão redentora e de endireita.
A ordem tremulenta concebeu uma rolha, porque no seu estado de debilidade a incomodava o falatório, abafou, amordaçou e viva a liberdade! Repara como Antero de Quental, Lessa e Batalha Reis identificam os males deste país. Eles que estão debaixo de um barrete frígio da liberdade. Tu, como especialista em boinas, não poderias deixar passar esta aí, claro. Claro, mas temos também a monarquia e a igreja decadentes, bem como a nobreza. Sim. E a economia e as finanças também são objeto de crítica. Repara, o Ministro da Fazenda, nesta altura chamaríamos Ministro das Finanças, pedinchando dinheiro ao povo para pagar este regime despesista. Um governo corrupto, uma burguesia corruptíssima. E a educação também foi objeto de crítica. Um sistema educativo que não funciona é um fator de atraso para o progresso do país. E aqui está a sua mais famosa criação, o Zé Povinho. E repara agora naquele quadro ali. Um balancé. Rotação dos partidos. E o que é que diz ali? Zaragata, Zaragata. Vocês são uma camada de energúmenos. Homem, não seja nércio. Nércio, não seja astuto. Como é que se atreve a chamar-me astuto? Ó seu assinino. Você é um leste. Zaragata e Zaragata, o poder lá ia rodando entre regeneradores e progressistas. Ou seja, num sistema de rotativismo que, como é óbvio, acaba sempre por criar vícios. No final do século XIX, o sistema era previsível, corrupto e incapaz de responder aos problemas do país. O que desgastou a monarquia constitucional. E é aqui que entra o Partido Republicano Português? Sim, sim. E também o Partido Socialista Português. Não confundir com o Partido Socialista atual. O Partido Socialista Português é fundado em 1875 por personalidades como José Fontana ou Azedo Gneco. Um ano depois, surge o Partido Republicano Português, com nomes como os de Oliveira Marreca, Latino Coelho ou Elias Garcia. Ambos os partidos têm maior implantação entre a pequena e média burguesia do Porto e de Lisboa. Só o Partido Republicano mostrará maior organização interna, mas ainda assim nunca elegerá mais de 2 deputados até às eleições de 1889. Mas em 1890, um facto internacional irá reforçar o protagonismo do Partido Republicano. O ultimato britânico saído após a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim pretendeu estabelecer a divisão e ocupação de África pelas diferentes potências coloniais. Nascia assim o Mapa Cor-de-Rosa, onde Portugal propunha exercer soberania nos territórios desde Angola a Moçambique. Todas as nações concordaram com o mapa, à exceção, surpreendentemente, do velho aliado, a Grã-Bretanha. A 11 de janeiro de 1890, era feito o ultimato britânico que exigia a retirada imediata das forças portuguesas entre Angola e Moçambique, nos atuais Zimbábue e Zâmbia. Portugal cedeu à Grã-Bretanha o que foi visto pelos portugueses como uma grande humilhação nacional, uma enorme derrota para o novo rei Dom Carlos e para a monarquia, levando à queda do governo do Partido Progressista. Mas aí a revolta já era de todos os quadrantes políticos e sociais e não apenas dos republicanos. Sim, era um patriotismo geral, com múltiplas manifestações e comícios, nos quais só se ouviam protestos. Ouviam-se protestos e começou a ouvir-se também a portuguesa. O atual hino nacional, a portuguesa, nasceu enquanto canção de cariz patriótico em resposta ao ultimato britânico. A portuguesa foi composta em 1890, com letra de Henrique Lopes de Mendonça e música de Alfredo Keil. Os dois fizeram 12.000 exemplares da partitura e distribuíram-nos. A música muito rapidamente se espalha pelas ruas e acaba por ser apropriada pelos republicanos. A portuguesa estava de tal modo associada aos movimentos antimonárquicos que o governo chegou a proibi-la. E calculo que as manifestações, obviamente, também tenham sido proibidas. Sobretudo, a partir de 1890, o governo chegou a proibir comícios, prender personalidades republicanas, proibir manifestações. Ou seja, o ultimato britânico, que começou por ser uma questão nacional, tornou-se de repente numa discussão de regime. Precisamente.
Esse clima de tensão e de repressão apenas serviu para reforçar o campo republicano. A não perder! Primeiro número! Fernando, sabes o que é que era perfeito para percebermos o que se passava em 1890? Comprar um jornal da época. É a primeira vez que vais comprar o jornal Lamardina. E vai ser seguramente a última. Primeiro número, a não perder! A não perder! Primeiro número, a não perder! Primeiro número, a não perder! A não perder! Primeiro número, a não perder! Bom dia. Queria um, só favor. Aqui tem. Ah, bolas. Só tenho euros. Euros? O que é isso? Eu precisava era de escudos. Escudos? Reis, nesta altura a moeda era o real. Claro, eu sei. O escudo só aparece com a República. E cada escudo valia 1000 reis. Vocês também são pela República? Não. Mais ou menos. Nós, como é que eu ia dizer isto? Nós pertencemos à República. Por isso é que não temos um real sequer. É isso. Vocês investiram tudo na causa republicana. Eu também sou republicano. Vá, este ofereço-vos eu. Viva Portugal! Viva a República! Viva! Ah, a República Portuguesa de João Chagas, que ainda chegou a ser primeiro-ministro. Fundado por João Chagas, que aliás diz aqui precisamente o tempo urge, a solução, seja ela qual for, não tardará. Até lá, a obra deste jornal será inteiramente revolucionária. Às 8 da manhã já se tinham vendido 10.000 exemplares desta primeira edição. Bem, os ideais republicanos estavam muito bem divulgados aqui no Porto. Não é por acaso que é aqui no Porto que se dá a revolta de 31 de janeiro, quase 20 anos antes da implantação da República. Esse levantamento militar de 1891 pretendia instalar um governo provisório e chegou mesmo a proclamar a República na Praça da Liberdade. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Depois de ter sido proclamada aí a República, a multidão sobe em direção à Praça da Batalha com o objetivo de tomar a estação de Correios e Telégrafos. E para isso subiram aqui a 31 de janeiro, que obviamente na altura não se chamava assim, era a Rua de Santo António? Sim. Quando a multidão em festa chega aqui em frente à igreja Santo Ildefonso, encontra já posicionado na escadaria um forte destacamento policial da Guarda Civil. E aí, acaba-se a República. Completamente. E subitamente houve-se 2 tiros vindos do lado da multidão. A Guarda Civil responde violentamente com o tremendo da fuzilaria, no qual resultam 12 mortos e 700 prisioneiros. É melhor sairmos daqui! Com este volte-face, os republicanos não perdiam força? Aparentemente sim, mas cada vez mais as pessoas deixavam de acreditar na regeneração da monarquia. Assim sendo, a revolta do Porto, apesar de falhada, tinha todo o sentido para estas pessoas. E a revolução impunha-se, como dizia o nosso Guerra Junqueiro. Meu caro, a revolução impunha-se. Mas republicana. Conforme, se o monarca nos saísse um alto e nobre caráter, tanto melhor. A revolução estava feita e imprimia-se no Diário do Governo. É que muitos, inclusivamente Guerra Junqueiro, ainda acreditavam na possibilidade de mudança de regime a partir de cima, a partir do rei. Contudo, essa esperança acabou por morrer. Mas o rei não pôde, não soube ou não quis fazer a revolução. O rei, em vez de cortar o cancro, identificou-se com ele. Chaga maior. Operação mais grave. Já ninguém suprirá o cancro sem suprimir a realeza. Então a República é a fórmula extrema de salvação pública. Meu caro, num prédio em chamas há uma só janela aberta. Preferem os monárquicos morrer queimados por a janela estar pintada de vermelho? Fosse ela branca, que eu soltaria sem escrúpulos. Seu Toleirão, Sou idiota. Papalvo, Sou tolaz. Parvoeirão, Sou asno. Quadradão. Lá vai você com a sua geometria. Entretanto, em É Lisboa, para ver se você regeneradores sabe e alguma coisa. progressistas continuavam a rodar no poder.
Se bem que os dois partidos começaram a dividir-se. Em 1901, João Franco sai do Partido Regenerador e cria o Partido Regenerador Liberal, que, no entanto, conseguiria apenas um lugar de deputado até 1906. Já a dissidência no Partido Progressista deu-se em 1905. Foi protagonizada por José Maria de Alpuim, mas não gerou nenhum partido, antes um agrupamento político. Mas o rotativismo manteve-se entre os dois principais partidos? Sim, só que cada vez surgiam mais vozes, mais confusão na discussão política, mais tricas partidárias, mais acusações mútuas de inépcia e corrupção, etc. Fernando, eu já não aguento mais isto. Vamos embora. Vamos. E o Partido Republicano ia aproveitando esse ruído para aumentar a sua influência. Sobretudo a partir de 1903, com a adesão de Bernardino Machado ao Partido Republicano, conferindo-lhe maior organização e maior influência. Nem de propósito. Há quem diga que o esparguete à carbonara foi inventado por elemento da carbonária, mas isso não é certo. O que é certo é que a carbonara nasceu em Itália e que, em Portugal, ganhou importância a partir de 1896 com a influência de Luz de Almeida. A carbonara foi determinante na implantação da República. Os seus elementos pertenciam, sobretudo, à pequena e média burguesia. Tratavam-se por primos e eram ferozes críticos da Igreja. Bom, não sei se é o vosso caso, mas olhem, Deus vos abençoe e muitas felicidades. Vamos andando, até porque ainda temos que falar da maçonaria, que de certeza também foi importante para a implantação da República. Bem, repara que havia maçons de ambos os lados da barricada, quer do lado monárquico, quer do lado republicano. Havia, por conseguinte, um conflito interno que o grão-mestre da maçonaria, o Sebastião Magalhães Lima, que também fez parte da geração de 70 e foi fundador do jornal O Século, resolveu ao fazer prevalecer a corrente republicana. Mas esses maçons republicanos participaram na implantação da República? Sim, mas veremos isso mais tarde. Entretanto, vamos ver o que mudou no rotativismo dos partidos. Em 1906, a divergência entre os dois maiores partidos atinge um nível exasperante, com uma troca ofensiva de argumentos entre regeneradores e progressistas. Dom Carlos é obrigado a intervir para tentar dar a vida nova ao regime que todos reclamavam. Força então Índice Ribeiro a demitir-se e encarrega o regenerador liberal João Franco a formar governo, o que ele faz com o apoio dos progressistas. Contudo, rapidamente esta frágil aliança se desfaz e em maio de 1907, João Franco, com o apoio do rei, faz o regime enveredar pela ditadura. Ora, aí está. Franco é que é mesmo nome de ditador. Como vês, não é só em Espanha. Mas quer dizer, Fernando, ditadura é pior a emenda que o soneto. Este Franco não deve ter abonado nada a favor de Dom Carlos. Dom Carlos pensava que isso iria segurar a situação, mas... Mas a verdade é que até os próprios monárquicos devem ter ficado desagradados com o rei. A ditadura de João Franco, o franquismo, revelar-se-ia desastrosa para o regime. A agravar tudo isto, a imagem da Casa Real ficava manchada ao serem dadas a conhecer as enormes dívidas que tinha vindo a contrair durante décadas. As contestações eram graves e a greve dos estudantes de Coimbra é disso exemplo. Tanta contestação levou a uma tentativa de golpe de Estado em 28 de janeiro de 1908, que passaria a chamar por intentona do elevador ou golpe do elevador da biblioteca. E que começou num elevador que existia aqui, desenhado pelo Raoul de Mesnier, o homem que tinha desenhado o elevador de Santa Justa. O plano, nascido do Partido Republicano, da dissidência progressista e da carbonária, tinha como objetivo eliminar João Franco. Contudo, foi denunciado e vários elementos destacados da oposição à monarquia, como Afonso Costa, Egas Muniz, Álvaro Pope e Ribeira Brava, acabaram presos. 2 dias depois da tentativa de golpe de Estado, o governo decreta o exílio de todos os implicados para as colónias. Mas calculo que não fosse propriamente um exílio na praia, com caipirinhas. Seria considerado um castigo duríssimo, porque isso implicaria o isolamento quase total. E Dom Carlos assina esse decreto? Sim, Dom Carlos assina e até há quem diga mesmo que, enquanto assinava, disse: eu assino a minha própria sentença de morte, mas os senhores assim o quiseram. E se isso é verdade, ele foi mesmo premonitório. Com o golpe de Estado debelado, a família real decide antecipar a sua viagem de Vila Viçosa, onde estava a passar férias, até Lisboa.
A 1 de fevereiro de 1908, tomam o comboio na estação até ao Barreiro e atravessam o Tejo no vapor Dom Luís para desembarcar no Terreiro do Paço por volta das 17 horas. Apesar do clima de tensão, o rei decidiu deslocar-se em carruagem aberta, tentando demonstrar um clima de normalidade face à situação política que se fazia sentir. Nessa carruagem ia o rei Dom Carlos, a rainha Dona Amélia, o seu filho, o príncipe herdeiro Luís Filipe e o irmão mais novo, Dom Manuel. E aqui no Terreiro de Paço também estavam vários regicidas, entre os quais Manuel Buissa e Alfredo Costa, que assassinariam o rei e o príncipe herdeiro. 4 meses após o regicídio, Dom Manuel descreve a morte do seu pai e do seu irmão. Depois do Buissa começar a fazer fogo, saiu de debaixo da arcada do ministério um outro homem que desfechou uns poucos de tiros à queima-roupa sobre o meu pai. Lembro-me perfeitamente de ver a minha adorada e heroica mãe de pé na carruagem com um ramo de flores na mão, gritando àqueles malvados animais, porque aqueles não são gente. Infames! Infames! A confusão era enorme. Na esquina do Terreiro do Paço, para a Rua do Arsenal, vi o meu irmão em pé dentro da carruagem com uma pistola na mão. Quando, de repente, já na Rua do Arsenal, olhei para o meu queridíssimo irmão, vi-o caído para o lado direito com uma ferida enorme na face esquerda, de onde o sangue jorrava, como de uma fonte. O regicídio em si terá durado menos de 2 minutos. E para além do Buissa e do Alfredo Costa, mais nenhum regicida foi detido. E conseguiram todos fugir. E os assassinos foram relacionados com os republicanos? A investigação realizada nos 2 anos seguintes associou-os à carbonária. E a verdade é que a maior parte dos republicanos condenaram o regicídio. Afinal de contas, era um ato de enorme brutalidade. Se bem que outra facção mais radical deve ter esfregado as mãos de contente, calculo. Claro, estivessem ou não relacionados com o regicídio, isso iria acelerar a República. Mas não iria chegar já, porque, entretanto, Dom Manuel assumiria agora o poder. Um rei com 18 anos apenas. No dia seguinte ao regicídio, Dom Manuel preside ao Conselho de Estado, demitindo o primeiro-ministro João Franco, quem considera responsável pelo regicídio e pela situação revoltosa no país. Chama ao poder o almirante Joaquim Ferreira do Amaral para constituir um governo que serenasse a contestação e as divergências políticas no período denominado como acalmação. Mas esse período nada teve de calmo. Antes, pelo contrário. Nas eleições de 5 de abril de 1908, houve confrontos em Lisboa, dos quais resultaram 15 mortos. E como é que foram os resultados? Os republicanos conseguiram muitos votos? Neste tipo de eleições nacionais, geralmente os republicanos conseguiam obter resultados muito fracos. De um total de 155 lugares na Câmara, apenas conseguiram eleger 7 deputados. Ainda assim, apesar de uma fatia pequena, foi dos melhores resultados sempre dos republicanos. Mas faz sentido, não é? Onde os republicanos tinham força era em Lisboa e no Porto, que era onde estavam os seus eleitores. Sim, e nesse mesmo ano, em Lisboa, nas eleições municipais, os republicanos conseguiram 100% dos deputados. Bem, isso é impressionante, não só porque a Câmara Municipal era toda republicana, mas também porque os resultados são completamente diferentes dos nacionais. Sim, e já nas eleições municipais do Porto de 1906, os republicanos coligados com os monárquicos liberais venceram os monárquicos ortodoxos. Sendo que Lisboa e Porto indicam a tendência política do país, isso significa que o futuro da monarquia estava tremido. Sim, a não ser que se desse uma reforma radical dos seus quadros e dos seus métodos, coisa que, aliás, nunca veio a acontecer. O reinado de Dom Manuel II acabaria por ser marcado pelos escândalos, alguns deles exagerados pela imprensa e pela opinião pública. Um desses escândalos destacar-se-ia pela sua gravidade. As suspeitas de corrupção na Companhia Geral de Crédito Predial, que era a maior instituição financeira privada e que era gerida em alternância entre progressistas e regeneradores, ou seja, os 2 principais partidos. E aí as pessoas questionaram-se se o dinheiro dos seus impostos seria aplicado numa instituição financeira privada. Que giro! Dá-me ideia que já ouvi isto em qualquer lado. E isto aconteceu no verão quente de 1910,
quando o rei se sente pressionado e é alvo do desagrado de todos os campos políticos, nomeadamente dos monárquicos conservadores. Ó Fernando, nós devíamos era fazer um programa só sobre verões quentes. Isto é uma grande ideia que eu tive agora. Repara, é o de 1910, é o de 1975, é o de 93. 93? Não conheço. Ah, foi quando o Paulo Sousa e o Pacheco foram para o Sporting. E o João Vieira Pinto só não foi porque o Benfica, à última da hora, ainda o fez mudar de ideias. Como vês, Fernando, é o verão quente mais importante de todos. Ok, esquece, peço desculpa. Voltemos a 1910. E então, no final do verão quente de 1910, a revolta republicana é posta em marcha. A 29 de setembro, na sede do Partido Republicano, definiu-se como seria feita a Revolução. Nomes como Cândido dos Reis, Miguel Bombarda, Eusébio Leão, José Relvas, Machado Santos definem qual o seu papel numa reunião onde se encontravam, para além dos quadros dirigentes republicanos, elementos de outras organizações como a Carbonária ou a Maçonaria. A 1 de outubro há um facto que acelera as ações dos revolucionários. A informação de que os couraçados São Rafael, Adamastor e Dom Carlos, que estavam no Tejo, iriam partir dali a 3 dias. Quer dizer que eles eram essenciais à Revolução. E agora ela tinha mesmo de avançar, era uma certeza. Era quase uma certeza. Na realidade, ela esteve para ser cancelada 2 vezes. A primeira deu-se com o assassinato do Dr. Miguel Bombarda. Miguel Bombarda era o chefe civil da Revolução, trabalhando lado a lado com o seu chefe militar, Cândido dos Reis, conhecido como Almirante Reis. A 3 de outubro, Miguel Bombarda é baleado no seu gabinete no Hospital de Rilhafoles por um doente mental. O médico é levado para São José e, na maca onde viria a morrer, partilha os planos da Revolução com alguns dos seus companheiros. À noite, os chefes revolucionários reuniram-se. E a Revolução é então posta em causa devido à morte de Miguel Bombarda? Por isso e não só. É que o governo tinha prevenido os quartéis das movimentações revolucionárias. Só que o almirante Cândido dos Reis não cedeu à pressão. A Revolução não será adiada. Sigam-me se quiserem. Havendo um só que cumpra o seu dever, esse único serei eu. Tu és os republicanos com as tropas vermelhas. E eu sou os monárquicos com as tropas azuis. É bom saber logo à partida que vou ganhar. E aqui temos os couraçados Adamastor, o São Rafael e o Dom Carlos. O Adamastor e o São Rafael já estão tomados pelos republicanos, ficas com eles, portanto. O Dom Carlos está à espera do oficial de comando. E aqui temos 2 colunas comandadas pelo Capitão Paula e pelo Capitão Sá Cardoso. Nelas está incluído o Machado Santos. Ok. Toma. Uma ficha só com o Machado Santos? Porquê? Porque ele revelar-se-ia o principal protagonista dos republicanos. Para além de oficial da Marinha, Machado Santos era um homem da Carbonária, um dos conspiradores mais ativos contra a monarquia. Pelo seu papel determinante no 5 de outubro, ficaria por muitos conhecido como o pai da Revolução Republicana. E aqui em Alcântara tens o quartel de marinheiros já sobrelevado pelos republicanos. Entretanto, muito próximo, temos o Palácio Real das Necessidades, onde está o rei Dom Manuel II. Bem, estão mesmo muito próximos. Ok, vou tirar uma carta do jogo. Coluna de Sá Cardoso e marinheiros de Alcântara avançam em direção ao Palácio das Necessidades. Muito bem. Calma. Os marinheiros republicanos que avançam de Alcântara são interceptados por Cavalaria 4 e Infantaria 1. E o que é que lhes acontece? Recuam para o quartel em Alcântara. E repara que as tropas monárquicas, integrando já a Guarda Municipal, estão prestes a entrar em ação. Mas são muito mais que os meus homens. Sim, e por isso as tuas 2 colunas vão se juntar e vão se barricar aqui na rotunda. A rotunda de 1910 estava longe de ser a Praça Marquês de Pombal que hoje conhecemos, onde decorre a Feira do Livro e onde Sporting ou Benfica festejam as suas conquistas. Em 1910 era um dos limites da cidade, para lá da Avenida da Liberdade, um descampado onde começavam a surgir as avenidas novas. Em outubro de 1910, o Marquês era o fim da cidade e do dia 4 para 5 foi também, sem que estivesse previsto, o centro da Revolução, onde republicanos se barricaram com a ajuda de alguns populares. E, entretanto, dá-se um grande revés para os republicanos.
Suicida-se o almirante Cândido dos Reis. Durante a madrugada, o almirante Cândido dos Reis, baseando-se em informações pouco corretas, deduz que a revolução estava perdida. Decide então suicidar-se. Depois de perderem o chefe civil da revolução, Miguel Bombarda, os revolucionários perdiam agora o seu chefe militar, Almirante Reis. Quando a notícia é recebida na rotunda ao início da manhã, os oficiais republicanos abandonam a revolução. A exceção é Machado Santos, que assume naquele momento a liderança do movimento, acompanhado de 9 sargentos da Carbonária. Para já existem 400 republicanos na rotunda, metade dos quais nem sequer são militares, mas sim populares. Pois, e mais alguns no quartel de marinheiros de Alcântara. Ao contrário das tropas monárquicas, que são imensas. Sim, mas de qualquer forma existem embarcados os couraçados, muitos marinheiros prontos a desembarcar pelos republicanos. Para além disso, há um elemento novo dissimulado na Revolução, um trunfo para os republicanos, que é a Carbonária. Para além de ter instigado a revolta nos quartéis, a Carbonária impediu que reforços monárquicos de fora de Lisboa chegassem à capital, desligando telégrafos e telefones e cortando linhas de comboio. Atacou diretamente as tropas monárquicas e fazia uma importantíssima contra-informação que motivava os republicanos e subvertia os soldados monárquicos estacionados no Rossio. Entretanto, os couraçados Adamastor e São Rafael disparam para o Palácio das Necessidades e, perante esse facto, o rei Dom Manuel vê-se obrigado a fugir, aconselhado pelos seus conselheiros. O que deve ter desmoralizado bastante as forças monárquicas. Muito mesmo, amigo Borges. E a propaganda republicana aproveitava muito bem esse facto. Ora vê. Ah, cá está. O rei abdicou, de facto, renunciou aos direitos que tinha pela Constituição. Está, pois, vago o trono português e essa vaga não será provida porque a nação quer assumir a posse dos seus destinos, proclamando a República. Mas Paiva Coceiro sobe até ao Jardim do Tourel e dali começa a atacar a rotunda. Paiva Coceiro foi um militar de renome e governador ultramarino que se destacou nas campanhas de África. É considerado como o último defensor da monarquia pela forma determinada com que por ela se bateu, não só em 1910, como mais tarde, durante o Estado Novo, confrontando Salazar. Os dois lados trocam disparos entre 4 e 5 de outubro. Inicialmente, Paiva Coceiro parece levar vantagem, mas no final registra-se um empate. Pois, mas agora há uma grande mudança. É que, entretanto, o couraçado Dom Carlos é também tomado pelos republicanos e os 3 barcos dirigem-se para o Rossio. Mas no Rossio existem muitos soldados que, no fundo, já aderiram à República. E vão-se recusar, certamente, a reagirem contra os embarques dos marinheiros. O que significa, caro Fernando, que vários destes soldadinhos azuis são, na realidade, vermelhos. Com licença. Sim, agora parece que os acontecimentos estão a favor dos republicanos. É verdade, mas é uma vantagem muito pouco notória ainda. Sim, só que há um segundo acontecimento muito estranho e que vai acelerar o processo revolucionário. Espera, que este eu sei. Com licença, o que se passa é que às 7 da manhã de 5 de outubro há um diplomata alemão que vai até ao quartel-general monárquico propor uma pausa de 1 hora no combate. Para quê? Para que os cidadãos estrangeiros pudessem sair de Lisboa. Depois, pelo seu próprio pé, vai até ao Marquês propor o mesmo armistício aos republicanos. Só que o indivíduo levava com ele uma bandeira branca. E o que é que aconteceu? Aconteceu que os populares, ao verem aquilo, pensavam que eram os monárquicos a renderem-se. E há uma data de gente que desata a festejar. No meio disto tudo, só não sei qual foi a reação do Machado Santos. Meu caro Luís Borges, estou agradavelmente surpreendido contigo. Mas Machado Santos, de início, mostra-se cético perante o pedido de armistício. Mas depois acede ao pedido e toma uma decisão. Monta a cavalo e deixa a Avenida da Liberdade de encontro aos monárquicos. Assim, sem mais nem menos, direto para a boca do lobo? Sim, e lá tenta convencer as forças monárquicas a renderem-se e consegue-o. Fantástico, uma rendição pela retórica. Isso é surpreendente. Mas o mais surpreendente é que ainda antes de falar com Machado Santos, o Partido Republicano se preparava para anunciar a República. Às 9 horas da manhã era proclamada a República por José Relvas, na varanda do edifício da Câmara Municipal de Lisboa, após o que foi nomeado um governo provisório, presidido por membros do Partido Republicano Português. Contudo,
nomes não previstos como os de Teófilo Braga, Afonso Costa ou Bernardino Machado foram contestados logo ao início da tarde por muitos republicanos, incluindo Machado Santos. República mal nasce é contestada. Talvez porque os seus principais mentores não são os que depois assumem o poder. E que já nem sequer estão vivos, o Almirante Reis e o Miguel Bombarda. Sim, para além disso, o Partido Republicano sempre abrigou diversas correntes de opinião que, a partir de 1911, se dividem. E que têm voz através dos seus jornais. Temos Afonso Costa com o jornal O Mundo, José de Almeida com a Alma Nacional e Brito Camacho com a Luta. E mais uma vez vivemos uma época de grande instabilidade política e social. Que se agrava depois da Primeira Guerra Mundial, com as tensões entre o grande capital e o mundo do trabalho. Grandes tensões, aliás, que se passam também no resto da Europa. Sim, mas que entre nós levaria ao aparecimento da ditadura do Estado Novo. Mas voltando um bocadinho atrás, a 1910, o que é que aconteceu com Dom Manuel II? A família real embarca no iate Real Amélia e ainda tenta desembarcar no Porto para uma contra-revolução. Mas é informada que a Invicta também aderiu à causa republicana. Acaba por partir para a Inglaterra, onde viveria o seu exílio. Curiosamente, a Grã-Bretanha, que foi uma das principais causadoras do fim do regime. São as velhas ironias da história. Mas, ó Luís, eu gostava de acabar o programa em beleza. Em beleza? Como assim? Com a imagem da nossa República. Este é o momento em que nasceu o busto da nossa República. É o escultor? Sim, é o escultor Simões de Almeida Sobrinho. E a menina tem nome? A menina chama-se Hilda Pulga. Trabalhava no Chiado numa loja. É ou não é um borracho? É muito gira, sim senhor. E a senhora que ali está, é a mãe da Hilda ou a mulher do Simões? É a mãe da Hilda. E ela só deixou que a sua filha servisse de modelo desde que ela estivesse presente e que a sua filha não se despisse. E esta passou a ser a imagem única e eterna da nossa República? Não, há outra, mas esta é a mais popular. Quer dizer que não fizemos como os franceses, então, não é? Que atualizam o busto da sua República com modelos famosos. Já foi a Brigitte Bardot, a Letícia Casta. Sabes, Fernando, eu acho que quando se está apaixonado por uma mulher, qualquer regime é bom. Monárquico, republicano. Sem dúvida. Isso vem nos melhores manuais de ciência política. Olha, se não vem, devia vir.